Vamos lá, galera. Eu vi um vídeo agora há pouco no TikTok e eu fiquei com muita vontade de explicar um pouco deles para vocês, porque, cara, ela caiu com uma luva aqui no meu colo e eu quero falar sobre esse tema aí, que é bem interessante. Por que que a gente deixa de ter algumas amizades? Por que algumas amizades são desfeitas? E eu quero falar um pouco sobre isso com vocês. Por que muitas amizades são quebradas? Vejam, o cara faz amizade que é o cara que vai beber com ele, o cara faz amizade porque ele é o cara que era só um colega. Só que aquelas pessoas não têm valores comuns. Quando o interesse cessa, cessa a amizade. Quando aparecem dificuldades, se a amizade é puramente por prazer, se as pessoas não estão almejando em conjunto uma série de virtudes, o que acontece em momentos de dificuldade, em momentos que não é prazerosa aquela interação, por algum motivo, aquela amizade vai cessar também. Só que quando você tem uma amizade por virtude, a amizade não cessa nas dificuldades. Porque a virtude, ela é uma relação de engrandecimento. A virtude são os hábitos que direcionam o homem para o bem. Então, quando eu fomento as virtudes em outra pessoa, ela se desenvolve, ela cresce, e ela fica uma pessoa melhor. E ela almeja bens mais elevados. E esses bens mais elevados, eles são menos passageiros. Eles começam a tender mais porque é eterno. Então a amizade não cessa nem com uma dificuldade, nem com a adversidade do outro, nem com a mudança numa situação desprazerosa, nem com a mudança do interesse. Então, a amizade por virtude, ela é o que engrandece as pessoas, mas ela é uma prerrogativa dos homens maduros. Quero falar disso daqui com vocês rapidamente, porque isso daqui pra mim é foda e eu preciso até trazer um pouco disso pra vocês. Cara, algumas amizades na nossa vida a gente às vezes acaba realmente deixando, perdendo contato, a gente às vezes acaba não falando mais com certas pessoas que a gente fez amizade lá no colégio, que a gente fez amizade numa faculdade, que a gente fez amizade num curso. E eu quero, antes de falar sobre por que que as amizades são desfeitas, eu quero te explicar uma coisa que a minha mãe me ensinou quando eu era garoto. E ela falava uma parada que, porra, aquilo pegou pra mim que eu levo pro resto da minha vida. Minha mãe falava que existe uma diferença muito grande entre amigo e colega. Existe uma diferença muito grande. Por quê? O amigo é aquele tipo de pessoa que você pode contar e que você sabe que você vai levar para o resto da sua vida. Independente se você está distante dessa pessoa, se você às vezes não se comunica tanto com ela, mas que você tem a segurança de que quando você precisar dela, ela vai estar ali para te ajudar. Já o colega não. O colega é aquele momento do oba-oba, é aquele momento do prazer, é aquele momento da cervejinha, da curtição, da zoada, da brincadeira. E isso que diferencia um amigo de um colega. Minha mãe sempre falava comigo que amigo a gente conta na palma de uma mão. E é mais ou menos isso que eu tenho na minha vida. Grandes amigos que eu tenho na minha vida, eu consigo contar na palma de talvez uma ou duas mãos. Então, amizades são muito raras, são muito escassas, porque de fato, um amigo de verdade, você sabe que você pode contar estando bem ou estando todo fodido. E por que que algumas amizades de fato elas se encerram, né? E isso aconteceu na minha vida há alguns anos atrás, e não só amizades, como relacionamentos, como grupos, como networking, mudou muito. Por quê? Porque chega um momento da tua vida que você vai ter que buscar algo que faça sentido com os seus valores. E aí os seus valores podem ser estudos, conhecimento, crescimento, comprar uma casa, comprar um carro, adquirir um bem, o que quer que seja, ou investir, ou estudar, ou viajar. Você tem valores na sua vida e você tem desejos na sua vida. E muitas vezes, em alguns círculos da sua vida, essas pessoas não condizem com os mesmos valores que o seu. E aí, muitas vezes, você vai acabar, de fato, se afastando. Eu, na época da faculdade, quando eu tinha 20 anos, 22, 23 anos, eu tinha valores semelhantes com alguns colegas que estavam lá dentro dessa faculdade. A gente gostava de sair, de beber, de curtir, de zoar, de fazer um monte de coisa bacana e estudar mesmo a gente não gostava muito. Até que um certo ponto eu comecei a estudar dentro da própria faculdade, comecei a me qualificar, comecei a entender que eu precisava daquele conhecimento para me tornar uma pessoa melhor, para poder ter uma família, para poder comprar uma casa, para poder adquirir ou as viagens que eu gosto de fazer e que eu tenho na minha vida.
Então, a partir do momento que eu vi que eu estava gastando dinheiro com zoada, com festa, com bagunça, e eu passei a transferir essa energia para outras coisas que eu queria mais, as coisas começaram a fazer sentido e as coisas começaram a se clarear. Eu não estou dizendo que essas pessoas que gostavam de zoada, de bagunça e de festa são pessoas ruins, são pessoas piores. Não são. São pessoas com valores diferentes dos meus. E é a partir daí eu acabei me afastando, eu acabei não convivendo mais, eu acabei conversando menos, e eu acabei sumindo e desaparecendo da vida dessas pessoas, assim como essas pessoas foram sumindo e desaparecendo da minha vida. E aí novas pessoas vão surgindo. Pessoas novas, pessoas que têm o mesmo valor, que compactuam com a mesma ideia, que têm a mesma intenção, e isso é muito bom. Por quê? Porque a gente vai criando novos laços. E uma das coisas que eu, Cláudio, valorizo muito na minha vida são os meus melhores amigos. Eu não sei se você que está me assistindo teve essa oportunidade ou teve talvez essa sorte. Eu me considero um cara sortudo, porque eu tive amigos e eu ainda os tenho e carrego para o resto da minha vida marcado na minha pele. São pessoas que eu sei que, independente do momento e da situação, eu posso contar com eles. Assim como eles podem contar comigo, independente do momento e da situação que eles viverem. Isso é um tipo de amizade tão genuína que se parece até mesmo com um laço familiar. A gente se valoriza, a gente se gosta, a gente se admira tanto ao ponto da gente estar junto, independente do que aconteça. E isso eu digo para vocês porque eu conheci os meus melhores amigos na época que eu era uma criança. Eu devia ter uns 7, 8, no máximo 10 anos, e eu conheci eles desde lá. E hoje eu tenho 31 e continuo com esses mesmos amigos e sou muito sortudo e muito grato de ter essas pessoas próximas de mim, porque os anos se passaram, a vida aconteceu, a gente em alguns momentos acabou se desvirtuando por valores, por identidades diferentes, e acabou que a gente acabou voltando novamente a estar todos juntos, porque a gente compactua dos mesmos ideais, das mesmas ideias, das mesmas coisas que a gente busca na nossa vida. Por mais que cada um tenha um interesse diferente, a gente tem os mesmos valores, a gente se admira, a gente se estima, a gente tem um desejo muito genuíno de ter todos bem. E isso eu digo para vocês porque, para mim, é uma sorte, é um privilégio e é uma honra ser amigo desses meus grandes amigos e ser esses meus melhores amigos. Mas nada te impede de você conhecer grandes pessoas que não sejam na sua infância, que seja num círculo de colegas, que seja na faculdade, que seja numa biblioteca, que seja numa livraria, que seja num curso que você está fazendo. Mas uma coisa que eu quero que fique bem claro para você: essas amizades de fato elas vão se esvair a partir do momento que esses valores são completamente desvirtuados. E tá tudo bem essa amizade ser desfeita, desde que sejam desfeitas por valores diferentes e com respeito, com educação e com a admiração que seja continuada, mas que você precisa seguir o seu caminho e as outras pessoas precisam seguir os caminhos delas. De nada adianta você ficar grudado com as pessoas, com colegas, com amigos que às vezes não fazem mais sentido para o momento de vida que você está e para a situação da vida que você está. Então, tem horas que a gente tem que dar um adeus, ou talvez um até logo, para que a gente se reencontre num outro momento, numa outra fase e de uma forma mais madura, para que a gente consiga conversar com essas pessoas de uma forma melhor. Eu queria dizer sobre a amizade com vocês porque o pilar mais importante da felicidade, segundo os neurocientistas, é a qualidade das nossas relações. A partir do momento que você tem relações de qualidade, não significa quantidade. A partir do momento que você tem pessoas que te amam, pessoas que te admiram, pessoas que gostam de você, e você, idem, a tua felicidade é muito maior. O seu contentamento com a vida é muito maior. Então, o meu convite para você é: busque pessoas que te façam bem.
Não precisa buscar somente um relacionamento amoroso, mas amizades que vão te fazer bem, que vão te proporcionar felicidade, que vão te proporcionar risadas, divertimento e que de fato você sinta-se feliz. Que depois que você encontra esses seus amigos, a sua energia seja recarregada e não descarregada. Muitas vezes eu visitava colegas e ia para ambientes que eu saía e eu chegava em casa cansado, chegava em casa descarregado. Mas esses meus amigos de verdade, essas pessoas que eu amo e que eu admiro e que eu sempre vou admirar, sempre quando eu encontro eles, eu volto mais recarregado. Eu volto mais feliz, eu volto mais contente, eu volto mais alegre. Porque é isso que uma amizade de verdade tem que fazer. Então, começa a pensar aqui na sua cabeça: será que eu estou com amizades que me crescem, que me dão valor e que, além de tudo, me energizam? Ou será que eu estou com pessoas que eliminam e minam toda a minha energia e eu chego em casa exausto e cansado? Era esse vídeo que eu queria falar sobre amizade no vídeo de hoje, e essa foi a reação do vídeo de hoje. Eu espero que tenha feito sentido. E só a última coisa que eu quero falar para você. Não fica nessa pira de ficar somente, ah, meu Deus do céu, o Claudio falou que eu tenho que ficar procurando amizade, eu tenho que procurar amizade igual um maluco. Não, 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 não. Tá? Antes só do que mal acompanhado. Guarda isso na sua cabeça. Antes só do que mal acompanhado. Às vezes você precisa estar vivendo um momento da sua caverna, de reclusão, de reflexão, de entendimento. E a partir daí, sim, você vai começar a ter mais clareza na sua vida. Beleza? Então, mas é isso. Espero que tenha feito sentido esse vídeo para você. Então, deixa um joinha, deixa um like, se inscreve aí no canal, compartilha esse conteúdo com aquela pessoa que você gosta, que você admira, que você ama e manda para aquelas pessoas que às vezes estão muito solitárias, porque solidão é diferente de solitude. Aquela pessoa que é muito solitária, ela tá meio triste e ela às vezes acaba não vendo muito sentido naquilo que ela tá vivendo. E a solitude, de fato, é gostar e estar feliz com a sua própria presença. Então, saiba diferenciar isso e busque relacionamentos de qualidade, porque isso vai engrandecer a sua vida e vai te deixar muito mais contente, beleza? Então, mas é isso. Beijo grande e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.